Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Sempre às terças-feiras, depois da transmissão do terço, a partir de Fátima, e depois também ao longo da semana com outras retransmissões, noutros horários. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa, da perseguição aos cristãos e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Comigo, via Skype, está, como habitualmente, aliás, a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AES em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem neste momento. Com quem vamos falar na segunda parte do nosso programa. Vamos manter, digamos assim, o registro habitual que temos trazido até si ao longo das últimas semanas. Bom, vamos falar com a Catarina na segunda parte para comentar as questões da atualidade, porque agora, nesta primeira parte, vamos até à Libéria. Tenho dois documentários para mostrar sobre a Libéria. A Libéria é um país de África, um país muito pobre, um país, só para terem uma noção de como a realidade é tão dura na Libéria, a esperança média de vida não ultrapassa os 45 anos e quase metade da população é analfabeta e é considerada subnutrida. Bom, estes dois documentários feitos pela Fundação AES são, digamos assim, duas faces da mesma realidade da Libéria. Por um lado, vamos ter um trabalho sobre um sapateiro. É um sapateiro muito especial. Ele faz sapatos, obviamente, mas faz sapatos para pessoas doentes ou que tiveram lepra. A lepra continua a ser uma doença ativa na Libéria. E o outro documentário é sobre um grupo de jovens, o entusiasmo de um grupo de jovens seminaristas. São, como veem, duas faces desta realidade tão complexa que é a Libéria. Vamos ver então esses dois trabalhos que temos para si. Comfortable shoe, especially for those we're dealing with. It's a shoe that gives them a better way of walking, especially for the ex-leper patients, because these are the people we're making shoe for. We are not making shoe for ordinary person, but for ex-leprosy patient. Leprosy, as you rightly said, is a skin problem. But then when the skin problem, when it affects the nerves, when the wound becomes so infectious that it can't be controlled, then probably the hospital or the medical doctor may extract it from there. That's the main reason why we are here, to make shoes for people who absolutely don't have fingers or toes. If you make them the shoes that will give them comfort of walking, that will give them the ability to move faster than before or better than before. Material is costly and we are not opportune to get it, so we don't have waste easily. Our waste is a complete waste that nobody can get anything to use. The deformity of another person is not the same as another person. So you don't make one shoe here today and think that you can make that same shoe for another person. Absolutely, it won't fit, it will be useless. Some people will say, I don't want to wear that because people know it to be leprosy sandal. They are shy, they are afraid of being stigmatized that sandal is a leprosy sandal. Such case is always with the young people. We try to fashion it for them, making it extraordinary, but with the protection in it, so that they don't go notice with what they are afraid of. When you make the shoe, and then the person walk, it will help you to modify the shoe more for the patient. You can walk up. Okay, walk on this side, it's more, okay? Okay. We just repair your shoe, okay?
Remember the scraps of damaged barley. So it's just repair with it, not new shoe. But actually you need new shoe. In the meantime, you use this until we can make you new shoe. Have a nice day, okay? Okay, thank you. It's not just ordinary shoe, it's a kind of shoe that it makes someone to be happy, it restores somebody hope again of moving, then we feel happy because that is, our work is done. I prefer scoring the goal, but I play the midfield actually. Our football gives me energy and it helps me release stress. In my seminary life, we have a lot of studies, a lot of readings, and a lot of work to do. So when we come on the sport pitch, the football field, I play it and then my stress goes away. It takes 9 years to become a priest. It helps me morally and it helps me psychologically. Part of what I do is, as I go around, is to encourage young people to go to the seminary. It's difficult because our cultures depict Another one important issue that is probably not in Africa, where you need to step down. for a young man growing up. First of all, he should have a girlfriend to show that he's a normal man, and then eventually he should get married, get children, have a family, and so on. That's in the culture, rooted, especially in this area where the Catholic Church is not very strong. So it's a challenge. Because life is a vocation. Your life being a vocation, When I was home, I used to be a fisherman. But when I came in the seminary, though my first year in the seminary was a bit burden for me because I'm not used to this kind of life, I noticed that the life in the seminary is a great help for me. It has transformed me from that person I used to be to a better person now. When you get these young people from their families, from their cultures, from where they are not sophisticated, I think you need time. Which knows how to respond to the expectation of young people. The Christian priesthood is therefore of a sacramental nature. In the 10th century. I chose this way of life, that is to become a priest, because I see the need of the priesthood in Liberia to help our society and help our community become a better one. That's why I decided to enter the seminary. So I don't see the 9 years to be too long or to be a long years for me. The seminary is actually my home. E com estes dois pequenos documentários sobre a Libéria, sobre o sapateiro e sobre os seminaristas, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí, voltamos já dentro de breves instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Agora, na segunda parte, e com a ajuda da Catarina Martins de Betancourt, vamos então comentar os temas da atualidade e vamos para Moçambique. Aliás, vamos ter, de certa forma, quase que um programa especial, não sendo propriamente um programa especial, sobre Moçambique, porque temos várias notícias, várias questões a abordar em relação a este país africano de língua portuguesa. Por um lado, continuam a haver os ataques em Cabo Delgado, ataques por grupos jihadistas.
Também houve uma reunião em Bruxelas do Parlamento Europeu em que a questão desta violência terrorista no norte de Moçambique foi o tema principal. Por outro lado, esta semana soube-se que houve mais um passo positivo para o processo de beatificação dos mártires de Goiúa. E, para além disto, vai haver, ou melhor, vamos falar da campanha da Fundação AIS de apoio, precisamente, à Igreja em Cabo Delgado, à Igreja que está a ser vítima dos ataques dos grupos jihadistas e que está a desenvolver um esforço enorme, um esforço notável no apoio a milhares de pessoas que estão desalojadas, que são vítimas desta violência. Mas já lá iremos. Para já vamos então a essa boa notícia. No dia 2 de julho, soube-se, Catarina, que a Congregação para a Causa dos Santos tinha reconhecido a validade jurídica do processo da canonização, para a canonização dos catequistas mártires de Goiúa. Bom, para já, que história é esta? É uma história importante para a Igreja em Moçambique e é também um passo importante para que este país irmão venha a ter os seus primeiros beatos. Portanto, é a história do martírio de 24 moçambicanos, catequistas e as suas famílias, mesmo no fim da Guerra Civil. Uma história que nos vai levar até o dia 22 de março de 1992. Precisamente, Paulo fez agora 28 anos e, portanto, durante a noite o Centro Catequético de Goiúa, em Inhambane, foi atacado por um grupo armado, numa altura em que Moçambique vivia, como o Paulo referiu há pouco, já na fase final da Guerra Civil, que teve início em 1977 e causou cerca de 1 milhão de mortos e cerca de 5 milhões de deslocados. Bom, os catequistas e as suas familiares foram mortos nessa altura e desde logo, aliás, começou a falar-se, digamos assim, em martírio, em alguma fama de santidade destes catequistas e das suas famílias. E agora, em julho deste ano, chegou então essa notícia de que a parte jurídica do processo de beatificação que tinha sido desenvolvido a nível diocesano tinha recebido a luz verde, então, do Vaticano. Sim, ou seja, portanto, o processo está a avançar, a parte do trabalho mais volumoso já está concluído, pois a chamada fase diocesana, que começou em março de 2017 e que terminou no ano passado, e serviu para recolher as provas documentais referentes à morte dos catequistas e das suas famílias e para ouvir e recolher também dezenas de testemunhos sobre as suas vidas. Bom, quem mais sabe sobre este processo, sobre a história dos mártires de Goiúa, é Dom Diamantino Antunes, o Bispo de Tete. Ele tem dedicado, de facto, grande parte da sua vida, do seu esforço, a este processo de beatificação. Vamos agora até o ano de 2017. Dom Diamantino ainda não sabia sequer que iria ser chamado pelo Papa Francisco para liderar os destinos da Diocese de Tete. Na altura, o padre Diamantino Antunes, que era o superior em Moçambique dos missionários da Consolata, esteve de passagem na sede da Fundação AIS em Telheiras, em Lisboa. E nós falámos com ele e falámos precisamente sobre esta questão dos mártires de Goiúa, sobre o processo, sobre a sua história. E ninguém melhor do que Dom Diamantino Antunes para nos contar tudo sobre os mártires de Goiúa. Vamos então rever essa entrevista de 2017. Numa Assembleia Diocesana, os leigos catequistas solicitaram ao Bispo, no Alberto Cel, a abertura do centro para a formação dos catequistas, porque sentia-se a necessidade. Há 4 anos que estava encerrado. Então, apesar do risco, o Bispo aceitou esse desafio. Então as famílias disse se há candidatos, então nós reabrimos o centro e ofereceram-se 15 famílias. Então estas famílias acabavam de chegar ao centro. De facto, o curso oficialmente devia ser inaugurado no dia 22 de março, era um domingo, com a missa na comunidade paroquial. Foi quando nessa madrugada o centro foi cercado por um grupo de homens armados, entraram nas casas, roubaram, apanharam as pessoas e levaram-nas em direção ao lugar de onde vinham. Pelo caminho, a poucos quilómetros da missão, do centro catequético, interrogaram os catequistas sobre a razão por que estavam ali. Eles declararam quem eram, que eram catequistas, que vinham das várias missões, estavam lá para estudar a palavra de Deus, para se preparar para continuar a prestar o serviço de evangelização nas suas missões, sobretudo formar outros catequistas.
E pronto, depois decidiram matá-los. Foram mortos este grupo de catequistas adultos e algumas crianças. Foram mortos, eram elementos da RENAM? É difícil saber, né? Para nós não usamos um nome de um grupo, nós sempre foram chamados homens armados. Certo. Também porque naquele contexto da guerra, já no final, havia muita ambiguidade e às vezes não sabia quem atacava. Foram um grupo de homens armados. Nós também, neste contexto de situação política ainda em Moçambique, é bom não levantar. Todavia, é um grupo identificado, sabemos de onde vinham, da base, e pronto. Também, com o Acordo Geral de Paz, houve uma amnistia geral que, todavia, para o processo é necessário que nós identifiquemos alguns do grupo dos perseguidores, né? De modo que eles também deem a razão. Eles foram ilibados perante a justiça em consequência do processo de paz? Sim, porque crimes foram praticados em ambas as partes. Em ambas as partes, sem dúvida. Praticamente não se quis reabrir as feridas e não houve uma comissão de verdade, reconciliação, foi apenas uma amnistia geral. Os corpos desses catequistas foram sepultados posteriormente no centro catequético, um local onde está atualmente o Santuário Diocesano de Inhambane, certo? Sim. Um local que se tornou, e o ponto é esse, um local de romagem. Isso significa o quê? Que para a população, apesar, por exemplo, do processo de beatificação estar a decorrer, para a população já são mártires? Sim. Aliás, para iniciar um processo de beatificação é muito importante a fama, ou de santidade, neste caso a fama de martírio, né? Porque a fama é como que o fumo, né? Exatamente. Onde há fumo é sinal de que é fogo. O fogo é a santidade, é o martírio. Se há sinais, se há fama de martírio, é porque há algo. E de facto, houve a opção de sepultar todos os catequistas no mesmo lugar. Né? E, a partir daquele momento, com o passar dos anos, não foram esquecidos, portanto, seja das suas comunidades de origem, das suas paróquias de origem, seja a nível diocesano, também podemos dizer a nível nacional, há a convicção de que estes nossos irmãos são testemunhas da fé e morreram não por acaso, mas a causa da própria fé, testemunhando a própria fé. Isso é fundamental para uma causa de martírio, exato, né? Exato. Porque muitas pessoas foram mortas naquelas circunstâncias, de modo violento. Todavia, aquilo que pode justificar a existência de martírio é a questão da fé. Ódio da fé da parte do perseguidor e aceitação com o espírito de fé da parte das vítimas. Vamos então continuar por Moçambique. Vamos agora falar de Cabo Delgado, a região mais a norte neste país, que continua a ser palco de violentos ataques por parte de grupos jihadistas e de grupos terroristas contra a Igreja, contra populações. E, digamos, a propósito também de Cabo Delgado, vamos até ao Parlamento Europeu, porque na semana passada houve uma reunião, invulgar, aliás, em que o tema principal foi precisamente a questão da violência jihadista no norte de Moçambique. E depois vamos também falar da campanha que a Fundação AIS está a lançar por estes dias de apoio, uma campanha de ajuda de emergência, de apoio à Igreja da Diocese de Pemba, que é a diocese precisamente nesta região norte deste país africano que fala a língua portuguesa. Mas antes de tudo isso, vamos nos deter no dia 27 e 28 de junho, um fim de semana, em que houve um ataque, foi um dos últimos ataques registados, um ataque de envergadura na vila de Mocímboa da Praia. E entre os muitos edifícios que foram destruídos está, Catarina, a igreja paroquial. Completamente destruída pelas chamas. Portanto, os insurgentes, é assim que os terroristas são conhecidos totalmente, portanto, juntaram todos os bancos da igreja, empilharam-nos como se fosse lenha e atearam fogo. Bom, essa imagem da igreja, toda ela queimada, aliás, tal como muitos outros edifícios em Mocímboa da Praia, é revelador da dimensão da violência desse ataque, que levou
depois, obviamente, à fuga das populações. Sim, além da igreja totalmente queimada, sobram apenas as paredes, há fotografias que demonstram a destruição absoluta de outros edifícios, como por exemplo a escola secundária Januário Pedro ou então o Hospital Distrital. Portanto, estes são apenas alguns exemplos do que sucedeu em praticamente toda a vila, que é uma população importante, uma povoação importante, pois é a capital distrito e possui cerca de 20 mil habitantes. Sim, de facto, o Mocímboa da Praia é uma vila importante e até já foi alvo de vários ataques por parte de grupos jihadistas. Este que acabámos de referir, no dia 27 e 28, o último fim de semana de junho, é apenas, digamos, um dos mais recentes desta longa lista de ataques por parte dos grupos jihadistas. Desde outubro de 2017, que esta região norte de Moçambique tem sido palco constante de ataques que se têm vindo, digamos, a suceder cada vez com mais frequência nas últimas semanas, nos últimos meses. E há pouco eu dizia que, por causa destes ataques, houve uma reunião invulgar do Parlamento Europeu, em que o tema principal, Catarina, foi precisamente a violência jihadista na província de Cabo Delgado. Sim, foi na segunda-feira, dia 6, e tratou-se então de uma reunião extraordinária do Comitê das Relações Exteriores. Uma reunião que teve sotaque português. Sim, podemos dizer isso, Paulo, pois teve a participação de alguns eurodeputados portugueses, como Paulo Rangel, que tem estado muito ativo nesta questão de Cabo Delgado, assim como Isabel Santos e Carlos Jorrinho. Bom, todos os intervenientes praticamente sublinharam a situação, digamos assim, dramática que se vive nesta região, com centenas de mortos e mais de 200 mil deslocados já. Aliás, a responsável pelos serviços de ação externa do Parlamento Europeu, Notarangelo Hermini, ela chegou mesmo a afirmar que o conjunto da população atingida por esta violência, há os deslocados, mas há outras pessoas que também foram atingidas, direta ou indiretamente, ascende já a 500 mil pessoas. É de facto uma tragédia humanitária. Sim, esse é um ponto em que há, digamos assim, unanimidade. Portanto, todos os eurodeputados, independentemente das suas origens políticas, convergem nessa avaliação. Portanto, que há uma crise grave em curso em Cabo Delgado, que resulta então de um surto de violência terrorista e que está, de facto, a causar um grave problema a nível humanitário. Bom, no final desta reunião, Paulo Rangel, que é vice-presidente do Partido Popular Europeu, do PPE, disse a Marcela Szymanski, que é a responsável, digamos assim, da Fundação AIS junto do Parlamento Europeu. Ela é uma espécie da nossa correspondente em Bruxelas, se me permitem essa analogia. Paulo Rangel disse a Marcela Szymanski que esta reunião foi importante, mas acima de tudo que ela foi, Catarina, uma espécie de um primeiro passo. Exatamente, portanto, Paulo Rangel disse à nossa colega que esta reunião foi um primeiro passo para a União Europeia colocar então novamente Moçambique no centro das suas preocupações humanitárias, sublinhando ainda que o encontro serviu também para que as vítimas de Moçambique saibam que não estão sozinhas. Muito bem. Parlamento Europeu, dia 6 de julho. Durante sensivelmente uma hora, os deputados estiveram a discutir a violência jihadista em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Paulo Rangel, Isabel Santos e Carlos Zorrinho foram as vozes em português de deputados portugueses neste debate, nesta discussão. Todos eles disseram que se trata de uma situação humanitária grave, de uma situação de segurança grave e que é importante agir. Paulo Rangel começou mesmo por criticar na sua intervenção a União Europeia porque pela forma como ela está a olhar para Moçambique. Vamos rever a sua intervenção. Preocupante. Nós temos neste momento, 200 mil refugiados e a informação agora do Serviço de Ação Externa é que os afetados serão 500 mil, cerca de 500 mil. Temos já mais de 1000 mortes. Com todos esses ataques começaram, chama-se a atenção, em 2017. Portanto, estamos há 3, quase 4 anos com este problema em Cabo Delgado. Eu devo dizer, no entanto, que estou um pouco preocupado com a forma como o alto representante e aqui o Serviço de Ação Externa, ainda agora se viu, está a responder a este desafio humanitário.
porque está a vê-lo apenas na lógica do processo de paz e de estabilização de Moçambique, e este incidente em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, está diretamente relacionado com uma ofensiva islamita radical oportunista. Nós podemos dizer com o bispo de Pemba, um bispo católico, que neste momento que nós temos é uma mistura de motivos religiosos e económicos. Eu lembro que Cabo Delgado tem as maiores reservas de gás natural da África e, em rigor, maiores que as do Catar. Tornou-se, portanto, um objeto de enorme interesse económico e, por isso, o Estado Islâmico está aqui interessado. Isto é extremamente preocupante. Dizem todos os cristãos, seja católicos, seja protestantes, que são grandes comunidades, porque sempre tiveram excelentes relações com os muçulmanos. As comunidades muçulmanas também estão a sofrer imenso neste contexto, porque são comunidades muçulmanas moderadas e totalmente integradas num processo interreligioso pacífico. Portanto, neste contexto é fundamental que a União Europeia se envolva neste conflito e possa apoiar até algum esforço de pacificação militar, seja feito por forças africanas, seja integrado por forças das Nações Unidas. Foi Paulo Rangel, eleito pelo PSD, a fazer a sua intervenção neste debate no Parlamento Europeu na semana passada sobre a questão de Cabo Delgado, a violência jihadista no norte de Moçambique. Isabel Santos, outra eurodeputada, esta eleita pelo Partido Socialista, também falou neste debate e referiu, aliás, tal como Rangel, que toda a região de Cabo Delgado está a viver uma situação de gravidade excepcional. Vamos rever a sua mensagem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria aqui de salientar a importância de termos conseguido agendar este debate no momento em que há tanta dificuldade em gerir o tempo disponível na nossa Comissão. Este é um debate muito importante porque a situação em Moçambique agudiza-se dia para dia. Não podemos centrar, como muito bem disse o meu colega Paulo Rangel, o nosso debate, um debate do ponto de vista europeu na questão do acordo de paz apenas. Há que também enfrentar toda a complexidade desta agenda islamista radical e oportunista, porque, como bem aqui foi dito, os recursos naturais e o apetite pelo controle de regiões particularmente ricas de recursos naturais e o aproveitamento absolutamente oportunista das dificuldades sociais e económicas do país e da falta de perspectiva de futuro de toda uma geração, para ganhar espaço e para ganhar o controle da região, tem que ser combatido e não pode ser tolerado. Não pode ser tolerado, tanto mais quanto sabemos que o que está a acontecer neste momento em Cabo Delgado tem um forte potencial de crescimento e de alastramento a outras regiões do país e a outros países vizinhos. E este problema tem que ser atacado desde já e tem que ser atacado numa perspectiva multidimensional, porque ele é também um problema multidimensional. Não pode ser enfrentado única e simplesmente sob o ponto de vista militar, como até aqui tem sido feito pelo Governo. É necessário também enfrentar este problema na dimensão social que ele contém. E para isso é preciso lançar novas plataformas de desenvolvimento, de formação, de emprego que permitam às novas gerações ter uma perspectiva de futuro. E queria aqui dizer, só para terminar, Sr. Presidente, que a União Europeia deve fazer desde já todos os esforços para criar uma frente internacional de apoio ao Estado moçambicano, que, sendo um país rico em recursos, é um dos 10 países mais pobres e tem um Estado frágil, e deve nós aqui necessitar
necessitamos de ter uma discussão com o alto representante Josep Borrell, porque é preciso a perspectiva não apenas dos serviços de ação externa, mas a perspectiva política da Comissão no enfrentar... Thank you. Carlos Zorrinho, que é o presidente da delegação do Parlamento Europeu à Assembleia Parlamentar África, Caraíbe e Pacífico, União Europeia também usou da palavra para reafirmar a questão da violência em Cabo Delgado, que ela deve ser discutida pelo Parlamento e principalmente que a União Europeia deve agir sem demora. Vamos então ver Carlos Zorrinho. Muito obrigado pela oportunidade de ter participado nesta muito oportuna troca de pontos de vista. A situação em Moçambique é muito complexa, como foi verificado. Esta reunião foi muito oportuna. Eu defendo também que no próximo plenário este tema seja debatido com o alto representante e no próximo dia 16, no Bureau Informal da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, agendarei também este debate. Porque, efetivamente, esta situação combina muitos mecanismos a que temos que estar atentos. Há uma dimensão jurídica, há uma dimensão de Estado de Direito, há uma dimensão política, há uma dimensão socioeconómica e há também uma dimensão potencial de intolerância religiosa. E este tipo de circunstâncias não se resolve com armas, resolve-se com políticas integradas. Nós vamos ter instrumentos importantes, designadamente estamos a fechar a Estratégia Europa-África, estamos a fechar o acordo pós-Cotonou, temos instrumentos diplomáticos importantes, temos articulação com as potências subregionais, nomeadamente com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e por isso acho que é importante que trabalhemos todos em conjunto e por isso agradeço muito esta possibilidade de estar convosco, com este comitê, para uma abordagem que seja ao mesmo tempo política, socioeconómica e que faça face à intolerância. E não vale a pena descrevermos, como fez e bem a senhora Notrângelo Arnina, que temos um grande histórico, o histórico fica para a história, que estamos disponíveis, nós temos mesmo é que agir. E para agir temos de trabalhar em conjunto. Muito obrigado por esta oportunidade. Estamos a falar em Moçambique, estamos a falar em Cabo Delgado e estamos a referir esta onda de violência terrível que se tem vindo a abater sobre esta região norte deste país por causa dos ataques de grupos armados, de grupos jihadistas, ataques, importa sublinhá-lo, que causaram já centenas de mortos e pelo menos 200 mil desalojados. Vimos, aliás, nas peças anteriores, como este assunto já chegou mesmo até Bruxelas, até o Parlamento Europeu, porque os ecos, digamos, desta violência começam finalmente a fazer algum caminho. Bom, esta situação é absolutamente terrível do ponto de vista humanitário. A Igreja de Pemba tem lançado imensos alertas, imensos pedidos de ajuda e a Fundação AES decidiu, Catarina, lançar uma campanha de ajuda de emergência para esta igreja que é perseguida, esta igreja que sofre em Pemba, no norte de Moçambique. Sim, Paulo, é de facto uma campanha de oração e de ajuda de emergência para a igreja local. Portanto, é preciso que os nossos telespectadores compreendam que isto que está a acontecer agora em Moçambique tem um paralelismo dramático com o ataque por parte de grupos jihadistas à região ocupada pelos cristãos no Iraque já em 2014. De facto, é um paralelismo que importa aqui recuperar. Em 2014, quando houve o ataque jihadista no Iraque, os cristãos que viviam na planície de Nínive foram obrigados a fugir, foram milhares de cristãos que foram obrigados a fugir porque o mundo assistiu, digamos, em silêncio, não se fez nada, não houve nenhum exército, nenhuma organização que fosse apoiar os cristãos. E agora, em 2020, está de alguma forma a acontecer o mesmo. Em Moçambique,
os cristãos e todas as populações estão a fugir porque não há ninguém praticamente para os defender. Sim, portanto, os jihadistas estão a atacar Cabo Delgado, levando também à fuga de milhares de pessoas. Portanto, tal como então no Iraque, portanto, o mundo continua imóvel, assistindo a uma crise humanitária de proporções gigantescas. Portanto, cristãos e muçulmanos moderados fogem das suas casas, das suas aldeias no norte de Moçambique e estão praticamente abandonados à sua sorte. E é neste contexto extremamente difícil, que então a Fundação AIS decidiu lançar esta campanha de ajuda de emergência para a Igreja em Moçambique. Sim, até porque a Igreja está também sob ataque. Portanto, já falámos agora do que aconteceu na paróquia de Mocímboa da Praia, mas houve também o ataque à missão de Nungololo, o ataque à missão dos monges benitinos, à vila de Macomia, entre muitos outros. Alguns ataques foram, de facto, extremamente violentos. Num deles, os jihadistas assassinaram um grupo de 52 jovens que eles queriam, digamos, que integrassem as fileiras do grupo jihadista, e eles recusaram-se. E como se recusaram a participar, digamos, nos atos de violência, foram pura e simplesmente assassinados. E o bispo de Pemba considera que eles são mártires da paz. Vamos então agora rever uma declaração de Dom Luís Fernando de Lisboa, o bispo de Pemba, aos nossos colegas da Rádio e TV Sem Fronteiras. Bom, nós ficamos muito tristes e chocados com esse número tão grande. Nós já sabíamos que havia morrido muitas pessoas, ouvimos até outras histórias que não queremos adiantar agora, mas nós ficamos chocados pelo número elevado. 52 numa só vez. Praticamente foram metralhados, massacrados. Então é muito triste isso, porque se alguém não aceita a violência, precisa morrer. Então nós queremos hoje, de maneira especial, prestar nossa homenagem a esses jovens, verdadeiros mártires da paz. Jovens e alguns adultos também, que não aceitaram a violência. Morreram, deram a vida, preferiram morrer do que serem violentos, do que entrarem nessas fileiras da morte. Então, a nossa homenagem para eles, a nossa solidariedade com as famílias que perderam esses jovens, esses adultos, e uma mensagem de paz. Nós somos da paz, nós somos construtores da paz. Não podemos aceitar a violência, seja ela qual for, nem dentro de casa, nem na família, nem entre etnias, nem entre vizinhos, de forma nenhuma. A violência não é de Deus. Nós devemos ser pessoas da paz. Se nós somos de Deus, nós somos da paz. E essa coragem das forças de segurança e a polícia, digamos assim, o governo, para aceitar mudar esse número, coisa que também, se calhar, nunca tínhamos visto. Isso revela que, na verdade, o governo está aceitando, que a situação já é preocupante, merece uma ajuda ou qualquer coisa assim. O silêncio do governo durante esses 2 anos doeu muito em todos nós. Então, parabéns que começaram a dizer. Oxalá tivesse acontecido isso desde o começo. Morreram 3, morreram 4, morreram tantos soldados. Por que esconder? Nós queremos rezar pelos nossos mortos. Então, eu espero que depois dessa atitude, o governo, as forças de defesa possam vir a público e dizer: morreram tantas pessoas na aldeia, morreram tantos soldados, morreram tantos insurgentes. Enfim, por que esconder? Não é? Então, oxalá termine essa guerra, oxalá não morra mais ninguém, é isso que nós queremos. Mas que haja mais clareza, isso é importante, porque as pessoas têm direito de rezar pelos seus mortos, têm direito, e a província tem direito de saber o que está acontecendo aqui. Então, obrigado por essa iniciativa, e que seja sempre assim, falem a verdade, mostrem o que está acontecendo. Foi Dom Luís Fernando de Lisboa, o bispo de Pemba, a declarar mártires da paz estes 52 jovens que se recusaram a integrar as fileiras dos malfeitores, dos insurgentes, como são
conhecidos em Moçambique, estes jihadistas. Bom, por causa de toda esta situação extremamente violenta, a Fundação AIS decidiu lançar, como temos vindo a dizer, uma campanha de ajuda de emergência para a Igreja de Pemba, para a região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Bom, Catarina, como é que os nossos telespectadores podem ajudar então a Igreja de Pemba? Como é que podem ajudar, como é que podem participar nesta campanha da Fundação AIS? É muito fácil, Paulo. Portanto, esta é uma campanha de oração e de ajuda de emergência. Dom Luís Fernando de Lisboa pediu ajuda à Fundação AIS, pediu as nossas orações, mas pediu também o apoio material para este povo perseguido desta região e para esta igreja que sofre e que reza em português. Portanto, os sacerdotes e as irmãs estão lado a lado com o povo em Cabo Delgado, mas estão também neste momento sem nada, sem capacidade de poderem ajudar, porque também eles estão de mãos vazias. Portanto, é uma situação que se agravou ainda mais agora por causa da pandemia do coronavírus. Bom, a crise humanitária é de facto brutal e a Igreja não tem mesmo mãos a medir, digamos assim, dada a dimensão deste problema. Volto a sublinhar esse dado que é muito importante. Estamos a falar em mais já de 200 mil desalojados. A região norte de Moçambique, a província de Cabo Delgado, é uma região muito pobre. Ou melhor, as populações são muito pobres. A região é muito rica. Aliás, esta riqueza natural poderá ajudar a explicar de alguma maneira toda esta onda de violência. Mas, para já, objetivamente, as pessoas são pobres, são muito pobres e vivem com muito pouco. E eu volto a colocar aqui a questão, Catarina. Como é que é então possível ajudar, participar nesta campanha da Fundação AIS, esta campanha de ajuda de emergência? Toda a ajuda é bem-vinda, Paulo. Portanto, os padres e as irmãs estão sem recursos. Neste momento falta tudo por ali. Portanto, o Bispo de Pemba, como disse há pouco, pede-nos as nossas orações e a nossa ajuda também para o seu povo. E por isso, agora depende de nós concretizarmos esta ajuda. Estamos a falar, Paulo, de uma igreja que sofre porque é muito pobre, de uma igreja que substitui quase sempre tudo aquilo que o Estado não faz, porque não tem nem sequer está presente. Portanto, estamos a falar de uma igreja que, como nos disse Dom Fernando Luís Lisboa, é uma igreja que precisa de ajuda para poder ajudar neste momento. E também estamos a falar de uma igreja perseguida. Portanto, temos monges que fugiram e esconderam-se nas matas para não serem mortos, temos igrejas queimadas, temos igrejas vandalizadas, temos irmãs e padres ameaçados. Portanto, temos mesmo de os ajudar neste momento, Paulo. Bom, e ajudar está à distância de um telefonema ou de um clique, digamos, na internet. Sim, é isso. Portanto, e ajudar é muito fácil. Basta ligarmos para os nossos contactos que estão a passar neste momento em rodapé e dizer que querem contribuir então para a Igreja em Moçambique e unir-se a nós nesta missão de ajuda e de oração pela Igreja em Cabo Delgado. Por toda a ajuda, por todas as vossas orações, muito, muito obrigada. Ainda por África, vamos agora até ao Burkina Faso, o que aliás começa a ser uma rotina por aqui. Aliás, cada vez que um país de alguma maneira é repetido, nós trazemos-lo aqui por alguma notícia, normalmente significa que alguma coisa de grave está a acontecer nesse país, está a acontecer para as comunidades cristãs. Trazemos aqui, desta vez, ou novamente, se preferirem, o Burkina Faso, porque está-se a registrar, de facto, uma situação de alarme neste país face à onda de violência terrorista nesta região. Aliás, algo, podemos dizer, muito semelhante com o que se está a passar em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Sim, é verdade. Podemos dizer, Paulo, de facto, que são imensos sinais de violência terrorista no Burkina Faso e nos países da região. Portanto, o número de mortos e deslocados cresce dia para dia, portanto, transformando esta zona de África, o Sahel, como um dos lugares mais perigosos do mundo, no momento, e onde se registra também, de momento, uma das maiores crises humanitárias. Bom, falamos também deste país, do Burkina Faso, porque houve uma entrevista de um sacerdote, o padre Victor Ouedraogo, a um canal francês, em que ele diz, e esta é digamos, a ponta que nós trazemos aqui de novelo, ele diz que não passa praticamente uma semana sem que haja notícia de algum ataque muito violento ou notícias de assassinatos relacionados, todos eles, com grupos terroristas. Sim, e o que o padre Vítor disse vem, no fundo, na linha das outras declarações de outros padres e de outros bispos que temos ouvido aqui nos nossos programas. Portanto,
Esta região está a ser atingida então por um pico de violência terrorista e já há, por causa disso, cerca de 800 mil deslocados internos. Bom, e em Moçambique são 200 mil. Sim, e só nestes 2 países de África, Paulo, temos cerca de 1 milhão de deslocados, de pessoas em fuga, que perderam tudo o que tinham, a casa, o trabalho, às vezes até família, amigos. Portanto, é uma verdadeira tragédia que estamos a assistir nestes países. Ataques terroristas, populações em fuga e a Fundação AIS a procurar ajudar a igreja local. Tal como aquilo que dissemos há pouco sobre Moçambique, de alguma forma estamos a repetir, ou está a acontecer também no Burkina Faso. O cardeal Filipe Ouedraogo, bom, ele tem o nome do padre Vítor, mas não são sequer da mesma família. O Ouedraogo é um nome, digamos, muito comum no Burkina Faso. O cardeal Filipe Ouedraogo dizia, ele gravou recentemente uma mensagem para a Fundação AIS, para a Quaresma, mas esta é uma mensagem que é quase intemporal. Ela mantém-se perfeitamente atual. Vamos rever o que é que o cardeal Filipe nos tem para dizer sobre a Igreja no Burkina Faso. En ce moment, le Burkina Faso passe un moment très délicat, très difficile en raison des attaques terroristes. Un prêtre a été tué lors d'une célébration eucharistique avec 5 chrétiens. Dans un autre village, au Burkina Faso, un pasteur protestant a été tué avec 4 de ses fidèles. Voilà, pour ne citer que cela. Alors, à l'instar de ce que nous faisons au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans l'archidiocèse de Ouagadougou, nous avons une chaîne de prière annuelle qui a commencé la première semaine de l'Avent et qui va se clôturer à la fête du Christ roi de l'univers. Donc, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Alors, frères et sœurs, je vous invite simplement à nous accompagner de la prière. Et comme j'aime le dire souvent, pour nous, chrétiens, la paix est un don de Dieu. Et la paix est le fruit des efforts des hommes. Alors, un don de Dieu, prions le prince de la paix pour ceux qui tuent. Prions le prince de la paix pour toutes les victimes. Prions le prince de la paix pour la paix, la justice et la réconciliation dans le monde. Estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, ao fim do nosso programa, mas antes das despedidas eu ainda gostaria de lembrar que há mais uma campanha que a Fundação AIS tem vindo a desenvolver e que aliás se mantém perfeitamente atual. Tem a ver com a ajuda à Síria, à Igreja na Síria. A Síria é um país que continua infelizmente em guerra e que está a atravessar uma fase muito complicada porque as populações estão a viver tempos muito difíceis, a crise económica é profunda, porque para além da guerra há as sanções económicas impostas pelos Estados Unidos e por outros países ao regime da Síria, e há também agora a pandemia, Catarina, do coronavírus. Sim, é uma mistura terrível, de facto, Paulo. Portanto, como se não bastasse a guerra, como se não bastasse a crise económica, que resulta também das sanções económicas impostas pelos Estados Unidos e por outros países do mundo, os sírios têm de enfrentar agora todas as consequências desta pandemia do coronavírus. Portanto, a pandemia veio agravar ainda mais este cenário todo que se vivia neste país e face a todos os pedidos de ajuda da Igreja, a Fundação AIS decidiu então, como o Paulo acabou de dizer, mobilizar os portugueses para uma grande campanha de ajuda direta às famílias cristãs que se encontram em maior sofrimento por causa da Covid-19. Bom, podemos dizer que é uma campanha que está a correr bem, é isso? Precisamente, eu julgo, Paulo, eu penso que posso mesmo dizer que os portugueses têm de facto um carinho muito especial pelo povo sírio, pela Igreja deste país, que tanto tem sofrido nestes últimos anos. Bom, esse plano de emergência procura auxiliar quantas pessoas, Catarina? São mais de 80 mil cristãos. Portanto, na prática, Paulo, esta campanha significa que cada família irá receber uma ajuda de 25 euros que se destina à aquisição de bens alimentares, de produtos alimentares de primeira necessidade, mas também de higiene, que são absolutamente necessários neste momento que combatemos para a contenção desta pandemia da Covid-19. Bom, uma campanha especial que mereceu, digamos assim, um obrigado muito especial de uma pessoa, também ela muito especial. Estamos a falar
da irmã Annie Demerjian, da Congregação das Irmãs de Jesus e Maria, que ela é uma grande amiga da Fundação AIS, ela já esteve inclusivamente aqui em Portugal e que é responsável pelos projetos da AIS na Síria. Vamos ver a sua mensagem, vamos ver então este muito obrigado da irmã Annie Demerjian. Dear brothers and sisters, it's very painful what the world is passing through at this time. We can see how the Holy Father is trying to lift us up spiritually with prayer and a word of consolation. As the Syrian people, we have gone through very difficult times. We should not panic about the news. It can indeed cause us to panic. I said it many times that one of the most difficult things about the war in Syria has been the media. The bad news affected all of us. So in this situation of the coronavirus pandemic, don't panic about the news. Follow all the instructions about health care. Yes, we have faith in our Lord, but we cannot expect a magic solution to come from prayer. Our faith, I can describe it, is not like pressing a magic button and expecting everything to be okay. The pain and the suffering is there, but also we mustn't forget that the resurrection is there every day. Our life is like a medal we might wear. On one side, the face is full of pain and suffering, but on the other side is the resurrection with our Lord, with a face free from all kinds of suffering. We need to trust Lord, but not to put him in test. We must also do our best. I remember when bombs were falling all the time, we had no option but to stay at home. The Lord was there with us, but we knew we had to stay at home during the most difficult times. This is the most important thing we can do now. We need to help family members. We need to help our friends. We need to help those who are most in need. We need to help each other, lift each other's spirits, and things will pass. Here in Syria, the government has closed schools and universities. Government employees have been sent home. The churches have stopped all the activities. Churches have been closed and they don't have masses. We try to be very careful. Really, it would be a disaster if there was a coronavirus outbreak here. Hospitals don't have enough equipment, especially as you know, Syria is passing through the most difficult time because of the war. The borders are closed. It is very important to respect what the church and the government are asking of us to help to protect our people. In Aleppo, our group of volunteers are continuing visiting homes where it is safe to do so and taking great care. We are helping the old people, especially because so many of them have no other support. And in Damascus, our sisters are helping some old people in buying for them what they need so they will not have to go out. People have nothing to rely on. How will they survive? We are giving them the things they need. Our usual Christmas effort, funded by the Aid to the Church in Need, enabled us to offer more than 22,000 children from all over Syria a pair of jeans and a warm sweater. And you will imagine the joy of our children. But with this time, the elderly people in Aleppo received a pair of warm shoes. Now, these days, the help continues, especially those with elderly people dependent on them.
continue to receive supermarket vouchers and cash towards their basic needs. Other families receive help with their rent. Of course, this is time and opportunity to say to all our ACN benefactors, we say very sincerely thank you for your enormous generosity. You have helped us for so many years and you continue to do so. Thank you from all of us in Syria, and may God continue to bless you and to keep you and your family safe and well. E com este muito obrigado da irmã Annie de Mergian a todos os portugueses, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Agradeço a participação da Catarina Martins de Betancourt e quanto a si, já sabe, espero por si aí na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.